Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem eu reupei um vídeo do meu velho canal, tá? Que era Satanás na Bíblia, onde eu mostro os versículos bíblicos, né? E vou explicando com captura de tela. Porque quando eu fiz o primeiro vídeo aqui só com um fundo preenchendo, as pessoas reclamaram que eu não postei os versículos. Então eu postei aquele vídeo que é mais completozinho, onde eu posto os versículos para as pessoas poderem acompanhar na Bíblia. E eventualmente eu vou fazer isso, tá pessoal? Quando eu tiver um vídeo bom do outro canal que possa servir para esse público novo, eu vou estar postando, tá? Espero que vocês gostem, compartilhem e deem like. Bom pessoal, agora que nós já vimos o diabo no Apocalipse, lá, o dragão, uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que não é um ser, era só um país estrangeiro, né, um inimigo de Israel. Nós vamos ver agora em Gênesis, né? Quem será que é o diabo em Gênesis? Será que tem algum diabo, Satanás, em Gênesis? Porque Apocalipse diz que sim, mas nós já vimos que Apocalipse se refere a uma nação estrangeira. E em Gênesis, será que tem, pessoal? Bom, vamos começar vendo onde que se passa a história, que é no Jardim do Éden, né, em hebraico Gan Eden, que fala assim, ó, Gênesis 2, versículo 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que modelara. Então é aqui que passa a história, no Éden. Aí ele fala que Deus fez crescer do solo toda espécie de árvore, formosa, boa de comer, árvore da vida, etc, etc, etc. O cristão, quando lê esse relato, pessoal, eles pensam que o Éden, eles pensam que é um mundo espiritual. Não é isso que eles falam? Alguns acham que seria um paraíso, né? Gan Eden, porque o grego traduz um termo parecido, né? Então eles pensam que é um paraíso. Seria assim, ó, Gan. Aqui acho que é esse aqui, Gan. E aqui Éden. Gan Eden. Que seria o Éden. Então eles acreditam que o homem foi expulso de um paraíso, ou de algo parecido, ou de um mundo espiritual. Será que é verdade, pessoal? Vamos ler aqui na própria Bíblia. Vamos começar com Gênesis 2:5. Quando Deus decide criar esse jardim. Vamos ver o que diz. No tempo em que Deus tinha feito a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva nos campos tinha ainda crescido, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então eu pergunto, você pode cultivar no mundo espiritual? Num jardim? É um lugar que você possa cultivar, arar a terra e plantar? Meio curioso, né, pessoal? Aí o que acontece, pessoal? Esse jardim do Éden, deixa eu só ver aqui, Gênesis 3, 24 e 25. Aí o homem é expulso desse jardim do Éden. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar o solo onde foi tirado. Gênesis 3, 23. Então aqui o autor está dizendo que o homem foi expulso do Éden para cultivar o mesmo solo de onde ele foi tirado. Quer dizer que o solo do Éden e o solo de fora era o mesmo. Então o Éden não era um mundo espiritual, era um lugar físico separado. Mas o homem foi tirado da onde? Aqui do jardim do Éden, que Deus pegou o barro para fazer o homem. E quando ele é expulso para quê? Para cultivar o solo da onde ele foi tirado. Então era o mesmo solo, era o mesmo lugar. Tanto que no versículo seguinte ele falou assim, ó, ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama de espada fumegante para guardar o caminho da árvore da vida. Se o Éden fosse um paraíso ou um mundo espiritual, pessoal, para que Deus colocaria dois querubins para guardar a entrada do Éden quando ele expulsou o homem? O homem poderia entrar no mundo espiritual, no paraíso? Se fosse no céu, por exemplo, o homem podia pegar uma escada e subir até o céu? Aí chegasse lá e ia dar de cara com dois querubins? Aqui não, você está barrado. Claro que não, né, pessoal? Porque o Éden é só um lugar físico. Tanto que aqui a Bíblia fala que esse jardim do Éden que Deus fez ficava entre o rio Tigre e o Eufrates. Aqui, ó. Gênesis 2:10. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison, rodeia a terra de Révila, onde há ouro. O puro ouro dessa terra, no qual se encontra o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre, corre pelo oriente da Assíria, porque ele ainda situa onde é o Éden, na Assíria. E o quarto rio é Eufrates. Esse rio Tigre e Eufrates, pessoal, eles existem até hoje, tá? Eles são 2 rios que ficam numa região, deixa eu só acertar aqui a Bíblia,
É assim, ó, mais ou menos assim. Aqui é o rio Tigre e aqui é o rio Eufrates, tá? Eles se encontram hoje atualmente, é o Iraque. Aqueles outros dois nós não sabemos. Pode ser que eles tenham sumido ou coisa assim. Pode ser que eles existiam no passado e não existe mais. Mas esse aqui é o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. E esse local aqui, pessoal, era chamado no mundo antigo de Mesopotâmia, porque aqui era uma crescente fértil. Mesopotâmia, porque era uma região fértil que era regada por dois grandes rios. Então aqui que se passa a história de Adão e Eva. Tanto que ali na Bíblia eles falam Síria, né? Eu não sei se alguns rios desses chegam atualmente na Síria, eu creio que não. Mas talvez o Tigre, né, chegue mais perto da Síria. Mas se passa nessa macro região aqui, ó, chamada Mesopotâmia. Então não é nenhum mundo espiritual, nem nenhum lugar celeste. É só uma região aqui e o homem foi expulso daqui. Simples. Tanto é verdade, pessoal, que em Ezequiel 27, 23, a gente lê o seguinte, ó. Ezequiel 27, 23. Vão guardando aí os versículos, tá? Que as pessoas falam que eu não coloco os versículos, então eu estou citando, ó, Ezequiel 27, 23. Que fala assim: os comerciantes de Sabá, negociando contigo em cordeiros, de Sabá e de Ramá, comerciavam também contigo, fornecendo-te toda a variedade de perfumes e de pedras preciosas, e de ouro como mercadorias. Harã, Quene e Éden, os comerciantes de Sabá da Assíria e de Quelmade comerciavam contigo. Aqui são lamentações sobre o rei de Tiro. O que ele está falando aqui? Que o rei de Tiro negociava com quem? Com Éden. Então aqui era o Éden, ó. Tanto que o próprio rei de Tiro negociava com essa cidade que havia aqui dentro da Mesopotâmia. Então não é um lugar espiritual, é um lugar físico, tá? Agora vamos para a parte da serpente. Será que a serpente é um ser espiritual no texto, pessoal? Vamos ver aqui em Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. O autor está chamando a serpente de diabo, de ser espiritual? Não, pessoal. O autor está falando que a serpente era o mais astuto dos animais. O termo em hebraico aqui, para serpente, é Nahash. E Nahash aqui é um trocadilho, tá? Que ele podia ter usado outro termo para serpente, que nem ele usou lá na serpente de Moisés, que lá é Saraf. Aqui Nahash é serpente. Só que Nahash é um jogo de palavras, tá? Que também pode significar desejo. Mas eu vou explicar em outro vídeo da metáfora por trás disso. E ele chama aqui a serpente da mais astuta dos animais, que é o termo Hiat. É o Re, aqui é o Yud, Hiat. E esse termo Hiat é animais. Ué, o diabo é um animal feito na terra, pessoal? O texto está dizendo que é um animal. Os crentes dizem que é o diabo. E aí, com quem é melhor ficar? Com o autor ou com a visão dos crentes? Não, amadinho, mas o diabo estava usando a serpente e falando através dela. Não é o que diz o texto, porque segundo o texto, Deus expulsou e castigou a serpente. Quer ver aqui, ó, quando Deus castiga a serpente? Aqui, ó, Deus não castiga um ser espiritual, ele castiga o animal. Ó. Então Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos. Viu? É maldita entre todos os animais. E todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre, comerás poeira todos os dias da tua vida. Isso acontece com o diabo, pessoal? O diabo caminha sobre o ventre dele? Ele come poeira? Poeira, levanta poeira. Perdão o barulhinho de motor, é o carro do meu vizinho na frente. Então aqui Deus está punindo um ser espiritual chamado, um animal chamado serpente. Ele não está punindo nenhum ser espiritual. Aí aqui vem um versículo, né, que ele coloca inimizade entre ele e a mulher, que eu já expliquei que aqui é uma metáfora, né, para Israel e seus inimigos. Tanto que aqui tem o termo Zerá, que ele fala assim, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Zerá em hebraico é sêmen, semente. Quer dizer que os descendentes da mulher seriam inimigos dos descendentes da serpente. O diabo tem descendentes biológicos através do sêmen, Zerá? Cadê esses filhos? Vamos fazer o DNA do diabo? Vamos fazer o DNA na gente para ver quanto de diabo a gente tem no nosso DNA? Aí não tem como, né, pessoal? Então é claro que aqui ele está falando de um animal, tá? Aí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Para quem acha que aqui é um ser espiritual, um diabo, ou que falava através da serpente,
que nem nós vimos, o autor afirma que é um animal, e esse animal tem descendentes biológicos. É engraçado que em Números 21, Deus mandou Moisés fazer uma serpente enrolada numa haste. Então Deus mandou fazer uma imagem antropomórfica do diabo? Porque aqui eles acham que é o diabo, então por que Deus mandou fazer? E Jesus se compara com essa serpente em João 3,14. Então Jesus se comparou com o diabo? Não, pessoal, porque o texto aqui é claro, isso aqui é só uma metáfora. Eu vou explicar resumidamente aqui a metáfora, pessoal, e depois eu vou explicar para vocês a origem da metáfora, tá? Vamos lá. Gênesis é considerado uma fábula, porque tem animais falantes, tá? Então a gente vê que não é uma história real. Serpentes não falam, né? É até absurdo explicar isso em século XXI para pessoas adultas, mas serpente não tem cordas vocais. E que nós vimos, não tem nenhum ser espiritual por trás da serpente. Senão Deus teria castigado a serpente e não teria castigado o diabo e não a serpente. Só antes, quase que eu estou me esquecendo aqui também, pessoal. Vamos só ver só mais um ponto. Estava até esquecendo, né? Para ver se é o diabo aqui no texto. Por que o diabo falou a verdade e Deus mentiu? Né? Vamos ver aqui no texto, ó. Gênesis 4:5. Não é 4:5. Ó, Gênesis 3:2. A mulher respondeu à serpente: nós não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto que está no centro, no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Ou seja, eles morreriam se comessem do fruto da árvore do centro do jardim. Olha o que a serpente fala: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. O que a serpente fala? Ó? Vocês não vão morrer. Ó, vocês não vão morrer. Não vão morrer. Aqui é a serpente que está falando segundo o texto. Vocês vão ser como os deuses. Ou como Deus, né, aqui no caso. Sabendo o bem e o mal. Mas o que a Eva disse, que inclusive Deus falou para Adão, que no dia que eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Aí eles comeram do fruto, pessoal. Eles morreram? Não morreram. E o que aconteceu com eles? Versículo 22 do capítulo 3. Depois disse Deus: se o homem já é como um de nós, foi o que a serpente falou, serei como Deus. O homem agora é como um de nós, versado no bem e no mal, sabendo o bem e o mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida. Então tudo que a serpente falou foi a verdade. Eles não morreram, eles se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal. Então quem que mentiu aqui na história? Foi Deus, que falou que se eles comessem do fruto eles iam morrer. A serpente foi lá e falou a verdade: você não vai morrer, Eva, você vai ser que nem Deus, sabendo o bem e o mal. Então o diabo fala a verdade e Deus mente? E aí, como é que explica isso, pessoal? Então, só para finalizar aqui o vídeo, eu vou dar uma resumida. A palavra Adam, que é Deus, que é o homem, Adam, vai Homer Adam, e fez Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa palavra, pessoal, é o seguinte: os povos ali da Mesopotâmia, que eu mostrei para vocês, eles tinham uma mitologia de Enkiu. Tá? E Enkiu também era um jovem guerreiro, ele foi seduzido por uma prostituta, tinha uma serpente no meio, e ele acabou pecando. Tá? Era a mitologia dos deuses, ali da região da Mesopotâmia que eu mostrei para vocês. E esses povos que inspiraram os autores da Bíblia, devido ao calor da Mesopotâmia, que fica entre dois rios tropicais, etc., eles notaram que o homem tinha a pele um pouco avermelhada ou amarronzada, parecida assim com a minha, um pouquinho marrom, só que talvez mais forte. Então eles achavam que o homem tinha sido feito do barro. Um barro vermelho, argila. Tem até algumas tribos indígenas que têm a pele mais avermelhada, não sei se vocês já viram. Então eles achavam que o homem tinha vindo da argila. E argila, naquelas línguas, tanto no hebraico quanto nas línguas parecidas, só que no hebraico é Edom. Que Edom significa vermelho. Aí o que o hebraico faz? Ele pega esse termo, ele muda Edom para Adam. Que Adam significa barro e também homem. Então, quando Deus faz o homem,
Essa palavra aqui é um jogo de palavras com essa daqui, quer dizer que o homem foi feito do barro. Adam, Adamá. O barro na verdade é Adamá, né? Seria barra, que seria só homem. Então, eles adaptam. Fala que Deus fez o Adão do Adamá, do barro, que é uma adaptação dessa história dos povos primitivos vizinhos. A palavra Adão significa homem ou humanidade. Na verdade, você vai ver os dois termos na Bíblia, tá? Vai depender se tiver com artigo ou não. No caso de Gênesis não tem um artigo. Vai homem nascer Adão, façamos o homem. Não tem um artigo. Então Deus está fazendo a humanidade e não um só homem, tá? Já a palavra Eva é Havá, em hebraico, que significa vida. Quer dizer que é uma metáfora para a vida do ser humano. E a palavra Nahash, que é serpente, ela tem um trocadilho com a palavra desejo. Por quê? Porque isso aqui é uma metáfora. Quer dizer que o desejo leva o ser humano à queda. O desejo, que nem fala lá em Tiago, né, que o desejo leva a concupiscência, a concupiscência leva ao pecado e o pecado leva à morte. É mais ou menos isso que simboliza essa metáfora. Inclusive Buda, né, dizia que o desejo era a raiz de todos os males. Porque Eva, que era a vida do ser humano, ela desejou o fruto. E por ela ter desejado o fruto, ela acabou caindo, levando consigo a queda da humanidade. Então é isso que simboliza essa metáfora. É só uma metáfora adaptada de povos vizinhos. Vocês podem ver na epopeia de Gilgamesh, que vocês vão ver a mesma metáfora, mas em vez de uma serpente, foi uma prostituta que seduziu Enkidu. Tá? Eu tenho isso em captura de tela, se quiser eu posso até repostar aqui uma hora para vocês verem. Então basicamente é só uma metáfora, que está mostrando a queda do homem. Não tem nada de ser espiritual, metafísico, nada aqui no texto. O próprio texto afirma que a serpente era um animal, dando a entender que era um desejo animalesco do ser humano. O ser humano tem desejo, às vezes o desejo nos leva à queda. Às vezes o marido trai a esposa, às vezes a esposa trai o marido, às vezes o marido, uma pessoa rouba outra pessoa, tudo pelo desejo. Então é isso que o texto quer transmitir, que o desejo leva ao pecado e à queda. Mas não é uma história real, é só uma fábula. Animais não falam. Aqui a serpente falou a verdade, Deus mentiu no texto. E que nem nós vimos, além disso tudo, é só uma história adaptada ali da Mesopotâmia. Não é nenhum mundo espiritual, nenhum paraíso, nenhum Éden, como os evangélicos pensam. É uma história que é situada exatamente onde se originou a história, na Mesopotâmia. Só que na história eram com deuses, era uma prostituta em vez de uma serpente, era um homem que foi tentado em vez de uma mulher. E aí os hebreus dão uma adaptada, eles adaptam a história. Foi uma mulher, foi uma serpente falante que enganou a mulher, que era a mais astuta dos animais, mas a serpente falou a verdade, Deus mentiu, aí virou essa confusão toda. Mas enfim, é só uma história metafórica, para transmitir um conhecimento. Não tem nada de real aqui nessa história de Gênesis, pessoal, tá? Essa é uma metáfora que já é adaptada de povos da Mesopotâmia. Acho que deu para entender, né, pessoal? Entenderam? Se quiser eu posso postar o vídeo com captura de tela também. Talvez seja melhor compreensão do que um vídeo assim falando. Vocês decidem aí, comente aí, tá? Aproveita e dá um like no vídeo, compartilha, ativa o sininho, entra na lista de aviso, não é grupo, tá? Fiquem à vontade para dar engajamento pro vídeo. Também tem agora um QR Code, tá? Se alguém quiser colaborar com o canal, fique à vontade, qualquer valor, tá? Fala, passar o celular aqui na telazinha. Quem gostou também compartilha nos grupos, tá? E comente aí também, que seu comentário ajuda bastante, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.